Fala, turma, muito bom dia. Hoje, dia 9 de agosto de 26, domingão, Dia dos Pais. Então, primeiramente, aí quero desejar um feliz Dia dos Pais para todo mundo aí. E vamos conversar agora um pouquinho aí sobre os mercados, sobre o que aconteceu aí nessa primeira semana de agosto e o que que a gente pode se preparar aí para a próxima semana, para a segunda semana de agosto, tá? Então, deixa eu colocar aqui na tela com vocês. Hoje eu vou começar compartilhando a tela do TradingView. Vamos abordar aqui alguns pontos que eu julgo ser interessante a gente ficar de olho aí diante do que aconteceu nessa primeira semana e depois a gente vai lá para o Profit para dar uma olhada no Ibovespa e também em alguns outros ativos aí também importantes para a gente entender a dinâmica do Ibovespa. Então, trading vinho na tela, vamos dar um apanhado geral aqui, ó, mercados emergentes na semana subindo 2,42%, emergentes sem China subindo 2,82%. Quando a gente olha aqui, ó, o SP500 subindo 3,5%, a Nasdaq subiu na semana 5,2%, Dow Jones subindo aí 3%. Então, quando a gente bate o olho nesses índices, a gente vê como é que essa semana foi uma semana positiva de forma geral para o mundo. Mas qual é o grande problema? Quando a gente vai olhar aqui, ó, o EWZ, que é o Brasil lá fora, foi uma péssima semana aí com uma queda de 3,6%. Fechamos próximo à mínima da semana e aí então a gente já tem aí uma pista de que a semana do Brasil não foi uma semana boa e a gente se descolou aí praticamente do mundo, tá? E quais foram os destaques positivos da semana, além desses índices, tá? Quero chamar a atenção para vocês. A gente conversou sobre eles na quarta-feira, para o ouro e para a prata. Então, essa semana foi uma semana muito positiva para os metais. Percebam aqui, ó, essa puxada para cima, nesse fio em laranja, lá de 2022 até aqui o início de 2026 do ouro, essa correção até a retração de 38,2 de toda essa pernada de subida, e agora aqui, depois de algumas semanas trabalhando nessa região do 38,2, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Depois de 8 semanas aqui brigando nessa zona do 38,2, a gente faz aqui um candle de ignição, fechamento próximo da máxima, trabalhando agora, testando a média móvel de 20 de baixo para cima, mas fez aqui um candle mais comprador depois desse movimento de correção. Então, a gente teve aí o ouro subindo 7%, aproximadamente nessa semana, e dando aí um indicativo de possível retomada de momento comprador no ouro, e não só no ouro, tá? Na prata também, ó, a gente tem esse fio laranja aqui, que também é uma puxada de 22 até o início de 2026, corrigiu mais que o ouro, veio na retração aqui ó, de 61,8, está 38,2, mas porque está invertido. Deixa eu mudar isso aqui para vocês não confundirem. Então, tá aqui, ó, fundo lá de 2022, ligando aqui no topo, e tá aqui, ó, retração de 61,8 da prata, e também depois de ficar aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, 6 semanas, ela faz aqui um candlezinho mais forte para cima, querendo indicar aqui uma possível reversão, tá? Se eu jogar isso aqui, inclusive no gráfico diário, eu mandei para vocês, a gente tem aqui ó, um fundo duplo já querendo ser ativado na prata. Se ele confirmar este movimento, a gente pode pegar e fazer já esta projeção aqui para cima na prata, tá? Então, tá aí aqui um fundo duplo na retração de 61,8 daquele fio semanal na prata e no ouro seria também, ó, um fundo duplo na retração de 38,12. Então, eu poderia pegar também aqui a extensão de fio, fazer aqui a projeção desse fundo duplo para cima. Inclusive, ele já foi lá no primeiro objetivo da projeção, tá? Então, tanto ouro como prata sinalizando aí um retorno de momento comprador, uma possível reversão de tendência, ou seja, reversão dessa pancada para baixo para retomar essa tentativa aqui de subida, tá? Isso tanto no ouro como na prata. Então, ficar muito atento aí nesses metais, tá? Dando indicativo de que podem estar voltando a ganhar força aquela tese dos metais.
Então, são ativos aí que eu ficaria muito de olho, tá? Inclusive, isso aí causou essa puxada que a gente viu aqui, ó, tanto lá no ETF aqui, ó, do Peru. Eu vou botar aqui no gráfico semanal. A gente vai ver que o Peru teve uma performance bem interessante na semana, fechando próximo da máxima, ó, 5,5% de alta. Não só o Peru, como também aqui, ó, o próprio ETF da África do Sul, ó, também subindo bem forte, subindo quase 10% na semana. São ETFs que têm muito peso aí de metais, então aí esse momento um comprador dos metais fazendo preço, tá? Então não percam o olho disso, fiquem de olho nisso. A gente tinha uma tese ali alguns meses atrás muito forte de metais. Essa tese, depois de andar bastante, teve esse movimento de correção e agora ela começa a dar indicativos de possível volta de um momento comprador mais forte, tá? Então, fiquem de olho aí nesses metais. E aí, falando sobre juros, a gente também teve semanas tranquilas, quando a gente olha aqui as taxas lá nos Estados Unidos. Então, 2 anos caiu 1,5 aí nessa semana, o 10 anos caiu também 1,5 e o 30 anos caindo aí 1,23, tá? Tecnicamente falando, eles continuam no zigue-zague ascendente. Esse movimento dos 2 anos pode ser aqui, ó, uma deriva. E aí, se isso realmente for uma deriva aqui, ó, nos 2 anos, e a gente romper esse canalzinho aqui para baixo, a gente pode ver um movimento de correção mais forte, quem sabe mirando um retorno nessa média de 200. Mas por hora, ele segue no zigue-zague ascendente, voltou numa região de suporte e está tentando ficar acima aqui dessa linha de tendência de alta, nesse canalzinho de alta que lá na frente pode vir a ser uma deriva, tá? Então vamos ficar atento aqui como é que vai ser a dinâmica desses 2 anos. Se perder para baixo, seria aí um bom sinal a princípio para ativos de risco, que significaria aí um alívio nessas taxas de curto prazo lá dos Estados Unidos. 10 anos, quando a gente olha aqui gráfico semanal, continua em patamares bem elevados, então está aqui, ó, 10 anos, fez o fundo aqui, ó, na Covid, essa pancada para cima bem forte ali, depois da recuperação do pós-Covid, então fundo lá em 2020, fez máxima aqui em 23, e está trabalhando dentro desse triângulo desenhado em verde aqui, já aqui, ó, desde 2023, fez o rompimento dessa linha de tendência aqui desse topo na semana passada, e pode ter sido um pullback aí nessa última semana. Na semana retrasada fez o rompimento, nessa semana passada, agora que fechou na sexta-feira, pode ter sido um pullback nessa linha de tendência para seguir subindo. Está patamar ainda muito elevado, em 10 anos. Se porventura mais à frente ele vier a ganhar esse topo aqui, a gente passaria a ter 10 anos trabalhando, ó, em níveis que não foram visitados ó, desde 2007, 2006. Tá? Então, tem que ficar bem atento, tá? Por mais que tenha voltado nessa semana, isso aqui pode ser um movimento ainda de correção. Vendo aqui, ó, esse movimento de curto prazo, encontrando suporte, ó, dos fundos nessa média móvel de 20 do gráfico semanal, tá? Então, enquanto estiver acima dessa média de 20 do semanal, os candles de correção podem ser apenas pullbacks dentro dessa tendência, desse zigue-zague ascendente, tá? 30 anos, mesma coisa, já está, inclusive, em patamares mais elevados. Ó. A gente fechou na semana passada em níveis que não eram visitados ó, desde 2007. Então, aquele ano lá que eu falei dos 10 anos, se ele conseguir romper o topo de 23, ele vai voltar em níveis de 2007. Por 30 anos, já voltou em níveis que não eram visitados ali desde 2007, 2008. Tá? E aí, nessa última semana, também fez esse movimentozinho de correção, fechou aqui, ó, testando esse topo anterior que foi rompido. Vamos ver como é que vai ser a dinâmica aí para frente, tá? Então, mas nessa última semana a gente viu bolsas em termos aí globais andando, metais andando, as taxas americanas corrigindo, mas a gente viu aí no Brasil uma performance relativa bem ruim. Então, EWZ, aqui olhando o gráfico de EWZ, quando a gente dá um zoom alto, a gente viu ó, que a gente está numa grande lateralização desde 2016, e aí se a gente recorta um pouco mais aqui para o fundo da Covid, a gente fez a recuperação aqui em 2021 até esse topo da linha laranja, e desde então a gente está trabalhando dentro dessa lateralidade aqui, um pouquinho menor que a lateralidade azul. Tá?
E aí, nesse ano agora, a gente se recuperou ali de 2000, final de 24, início de 25, voltou nesse topo aqui, ó, anterior. E aí, ó, a partir de abril, a gente viu esse movimento de correção. Voltamos aqui na retração de 38,2 desse último impulso de subida, segurou aqui, foi lá testar a média móvel de 20 do gráfico semanal, o EWZ, ó, média de 20 começou a ser ó, uma região de suporte nesse movimento de subida. Ó, estamos aqui, 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 e aí não segurou aqui nessa última pernada de baixa, parou no 38,2, voltou para tentar essa média agora de baixo para cima, com ela já inclinada para baixo, e nessa última semana, padrãozinho feio deixado aí no EWZ, um engolfo de baixa nessa região de média móvel de 20, foi suporte na subida, tende a ser agora resistência na descida, tá? E aí, com esse padrão aqui da sexta-feira, deixado no gráfico semanal aí nessa última sexta-feira, a gente faz um engolfo de baixa, é um padrão vendedor em zona de resistência, automaticamente está aberto no EWZ uma tentativa, pelo menos, de teste do preço nesse fundinho aqui na região dos 33, tá? Então, não me espantaria de ver o EWZ voltando para testar este fundo aqui, ó, este fundo anterior, tá? Então, vamos ficar bem atento aqui, ó, agora, nessa região de mínima. Ele bater aqui e voltar para testar esse fundo seria normal. E aí, aqui tem que ficar atento. Se ele faz uma falha de fundo aqui e volta a subir para testar essa média de 20 de novo, um segundo teste, para ver se consegue passar, e aí aumentaria a probabilidade de passar, ou se ele vai testar esse fundo e perder. E aí abriria aqui retração de 50%, e depois essa região da média móvel de 200 e retração de 61,8 desse impulso de subida, tá? De qualquer forma, movimento muito ruim do EWZ nessa última semana. Primeiro, pelo contexto técnico, primeiro teste da média de 20, de baixo para cima, depois que ela funcionou como um suporte na subida, e aí ele fez esse engolfo de baixa. Tá? Então, isso aqui é muito feio, e além disso, o próprio descasamento, o próprio descolamento do mercado brasileiro, frente o que a gente viu aí na maior parte do mundo. Tá? Então, sinal mais do que amarelo aí para o Brasil com o movimento dessa última semana. E aí, vamos dar uma olhada aqui agora no Profit. Deixa eu compartilhar com vocês agora a minha tela aqui do Profit. Então, vamos lá, compartilhando com vocês. Vamos lá, Ibovespa. Então, vamos dar uma olhada aqui no Ibovespa. Vou começar aqui recapitulando o que aconteceu nessa última semana. Então, está aqui o movimento dessa última semana. A gente fechou na semana passada testando essa região dos 178 mil pontos. E aí, essa última semana são esses últimos 5 candles. 1, 2, 3, 4, 5. Na segunda-feira, a gente abriu aqui na região de resistência, tentou ir para cima, não conseguiu, empurraram para baixo, voltou e fechou exatamente na mesma região. Então, a gente não saiu do lugar na segunda-feira. O drama começou ali na terça-feira, quando a gente abriu, foi lá em cima, os compradores vieram com bastante força aqui na terça-feira, levou aqui, ó, nos 180.500 pontos, 100% dessa projeção em verde, que é a projeção ó, do fundo duplo, feito aqui na média móvel de 200, nessa região dos 168 mil pontos. Então, a gente rompeu aqui o primeiro objetivo da projeção e já foi lá entregar esse objetivo. Qual o grande problema? Que em determinado momento aqui desse pregão da terça-feira, o que a gente tinha eram compradores dominando aqui, ó, empurrando esse candle lá para cima, entregando aqui esse segundo objetivo da projeção em verde. O problema foi que não se sustentou este movimento, os vendedores apareceram e apareceram com sangue nos olhos, deram uma surra nos compradores e empurraram o preço novamente todo para baixo, fechando aqui na região aqui da abertura e largando esse candlezinho bem feio aqui, chamado aí na análise técnica de lápide, doji lápide, que quando localizado em região de contexto, ele pode indicar uma reversão para baixo. E aí a gente vem aqui para quarta-feira. O que aconteceu na quarta-feira? Novamente, nós abrimos aqui
nessa região dos 178, região de resistência. Isso aqui na terça foi uma violação desses topos aqui, fez que ia romper e voltou para baixo. Na quarta, a gente abre novamente os compradores começam a empurrar o preço para cima, chega aqui perto dos 180, o que os vendedores fazem? Opa, para, daqui vocês não passam, empurra novamente o preço para baixo, fechando inclusive um pouco abaixo aí do preço da abertura. Nova surra dos vendedores nos compradores e a gente tem aqui um segundo candlezinho, que é um padrão vendedor, conhecido como estrela cadente, em região de contexto. Até mandei um áudio para vocês às 8h30 da manhã na quinta-feira, sinalizando que esses dois sinais aqui da terça e da quarta eram sinais preocupantes, justamente pela psicologia que eu expliquei para vocês. Compradores tentaram romper esta zona de resistência, em determinado momento, dentro do intraday da terça e da quarta, estavam tendo êxito, estavam tendo sucesso, mas não sustentaram o movimento. Os vendedores apareceram dentro do intraday, deram uma surra nos compradores e o preço de fechamento sempre vai ser o dado mais importante do dia. Por quê? Porque o preço de fechamento é como os players estão indo para o dia seguinte. Então, aqui na terça e na quarta, o que a gente teve quando esses candles estavam finalizados, com o preço de fechamento já entregue, foi uma informação de que os vendedores estavam no comando das forças, porque os compradores, por mais que tenham tentado levar o preço para cima, no fechamento os vendedores venceram essa batalha do dia, venceram a guerra que teve aqui nesses dias respectivos e conseguiram trazer o preço para patamares mais baixos, deixando dois candles aqui, como eu falei, lápide, estrela cadente, tendo candles que indicam padrões de reversão para baixa em zona de contexto. Qual era a zona de contexto que eu conversei com vocês? A gente testou aqui, ó, o segundo objetivo desse fundo duplo e o objetivo técnico do padrão. E, além disso, a gente tinha aqui também, ó, a retração de 38,2 de todo esse impulso para baixo dos 199 aos 168. Então, nessa zona de segundo objetivo, retração de 38,2 e o próprio topo anterior, que foi marcado aqui como violações desse topo anterior, era uma zona de resistência com contexto, era uma zona de resistência com confluências importantes. E aí eu mandei um áudio para vocês na quinta-feira, alertando sobre esse movimento da terça e da quarta, e falando mais. Se a gente perdesse a mínima da quarta e a mínima da terça, a tendência era a gente voltar para testar esta região da média de 20 e a LTA do canal de alta. Na quinta, a gente abre aqui no fechamento da quarta, vem para baixo, os compradores cansaram de apanhar na terça, cansaram de apanhar na quarta, não deram as caras na quinta, vendedor fez o que quis, no preço já abriu na máxima, empurrou, fechamos na mínima, na região da média móvel de 20, próxima também da LTA, a primeira região aí de suporte. E aí na quinta-feira, olhando a dinâmica do que estava acontecendo no preço, do que estava acontecendo no mundo, da fraqueza relativa de Brasil e do que eu estava vendo também passar no mercado quant, no mercado de opções, tanto aqui dentro como lá fora em EWZ, eu mandei um áudio para vocês também na quinta-feira, ali na parte no início da tarde, ali, por volta da hora do almoço, falando que eu tinha que eu tinha que ser honesto com vocês e que eu tinha uma certa dúvida se essa média móvel de 20 LTA iria segurar o preço como segurou aqui, como segurou aqui, como segurou aqui, como segurou aqui, como segurou aqui. Justamente porque a gente já estava vindo de uma zona de resistência mais complexa e casando também com o que eu estava vendo no mercado quant e principalmente com a configuração técnica que eu via do Ibovespa lá no gráfico semanal. E qual era a configuração técnica do Ibovespa no gráfico semanal? Teste da média móvel de 20 do gráfico semanal. E aí o que eu falei com vocês aqui no gráfico semanal foi o seguinte: gráfico semanal do Ibov, a gente viu a reversão acontecendo aqui em 2025, quando a gente fez esse movimento aqui de subida, volta na média de 20,
faz calcanhar de pivô e sobe. Então, média de 20 funcionando como suporte, impulso para cima, volta na média de 20. Ela suporta mais uma vez, impulso para cima, volta na média de 20. Entra aqui no movimento ali, no final de 25 de super tendência, indo pela média de 8, que é a média pontilhada, até que perde a super tendência, volta aqui ó, na região da média de 20. Faz um impulso para cima aqui em março, abril de 2026, e aí nessa pernada de baixa, a gente passa reto da média móvel de 20, ela não consegue mais suportar o preço como suportou durante todo este movimento aqui de subida, e aí agora este foi o primeiro retorno do preço na média móvel de 20, de baixo para cima. Deixa eu mudar aqui o layout para não ficar muito poluído. E aí, ó, a gente volta para testar essa média de 20 agora de baixo para cima. Alertei vocês nos ouvindo os gráficos da semana passada que a gente tinha aqui, ó, um possível pivô de alta, alinhado aqui ó, na média de 8 do gráfico semanal, mas que era fundamental a gente romper essa média de 20. Se a gente conseguisse romper essa média de 20, a gente passaria a ter uma progressão ascendente no gráfico semanal, nos livraríamos dessa média de 20, passaríamos a ter o preço novamente trabalhando acima de todas as médias no gráfico semanal. Seria um movimento técnico muito importante para o Ibovespa. Mas eu ressaltei no ouvindo os gráficos que essa região era uma região de resistência muito forte e que era fundamental o semanal fechar acima desses 178 e acima dessa média de 20. O que a gente fez essa semana? A gente tentou passar para cima dela, foi aquela violação que eu mostrei para vocês lá no gráfico diário da terça e da quarta, na lápide, na estrela cadente, fez essa sombrinha superior aqui do candle semanal e pancadaça para baixo, engolfo de baixa, saindo da média de 20, conversando muito com o gráfico semanal do EWZ que eu mostrei para vocês. E agora a gente passa a mirar aqui ó, um novo teste com esse fechamento semanal dessa zona de fundo aqui dos 168, onde a gente tem a confluência aqui ó, com a média móvel de 50 do gráfico semanal. Tá? Então, esse movimento que a gente viu aqui, que eu expliquei para vocês agora, tanto no gráfico diário como no gráfico semanal do Ibovespa, foi um movimento muito feio, movimento técnico feio, movimento relativo feio, porque o mundo inteiro foi bem e a gente foi mal. E aí está aqui, terça e quarta, tentou ir, não conseguiu, quinta, pancada para baixo, fechou na região da média de 20 com a LTA, na sexta, mesmo com payroll divulgado na sexta-feira, outro dado também muito importante, payroll da sexta-feira foi um dado extremamente benigno para ativo de risco, veio muito abaixo do esperado, aliviando aí o movimento de DXY, aliviando o movimento de juros nos Estados Unidos, aliviando o movimento de bolsa lá fora, e nem assim o Brasil conseguiu performar bem na sexta-feira, e aí mais uma senhora lambada para baixo, perdendo média de 20, perdendo LTA e voltando para fechar aqui, ó, na região de confluência da média móvel de 200 e média móvel de 50 do gráfico diário do Ibovespa. Então, agora eu já vou apagar esta projeção verde, porque o fundo duplo aqui ó, já foi entregue o objetivo técnico do padrão, que é o 100%, e a gente já voltou para baixo do topo anterior. Tá? Então, essa projeção aqui acabou, não tem mais sentido em ter. Então, continuo trabalhando com a retração dos 199 aos 168. Voltamos na retração de 38,2. Fizemos aqui a lápide, a estrela cadente, ativamos ela, viemos para baixo. Então, pela dinâmica do FIBO em laranja, está aberto no gráfico do Ibovespa um retorno para teste desta região aqui de fundo, dos 168. Então, pela dinâmica do Ibovespa, uma vez que refutou o 38,2, eu já posso esperar uma volta para teste do fundo aqui dos 168, tá? Além disso, eu posso trabalhar agora com uma retração nesse impulso de subida, e aí deixa eu colocar esta retração aqui em outra cor para a gente não confundir. Então, eu vou colocar aqui em verde vivo.
Então, agora, o que eu estou olhando aqui para a Ibovespa a curto prazo? A gente tem aqui duas dinâmicas, tá? Vou explicar aqui mais uma vez com calma para não confundir ninguém. Primeira dinâmica, pernada de baixa, 199 a 168. Pullback aqui nos 180, região do 38,2 desse impulso de descida. Fez aqui um padrão vendedor nessa região, ativou na quinta-feira. Então, nessa dinâmica aqui, eu posso esperar o preço voltando para fazer um teste desse fundo, tá? Então, essa é a dinâmica do FIBO laranja, da retração de 199 a 168. Agora, eu também posso trabalhar com esse fractal aqui em verde, que é a subida aqui, ó, dos 168 para os 180. E aí, nessa pernada de subida aqui, eu tenho essas três regiões aqui potenciais de suporte para uma correção saudável desse movimento de subida, tá? E aí, primeira retração era o 38,2 nos 175, segunda retração nos 174, terceira retração e retração mais importante de Fibonacci, que é o 61,8, justamente aqui nessa região que a gente parou na sexta-feira. Então, percebam aqui, tá? Atenção nesse ponto. Agora, nessa região que a gente está trabalhando com esse fractal verde, a gente está trabalhando na retração de 61,8, confluência com média móvel de 200 e média móvel de 50 de gráfico diário de Bovespa. Média móvel de 50, que segurou o preço aqui, segurou o preço aqui, segurou o preço aqui. Vamos ver se vai segurar. Tem confluência com a retração de 61,8. Então, é fundamental, sendo bem direto, é fundamental que o Ibovespa, para não voltar para testar essa zona aqui dos 168, que ele se segure nos 172. Se perder essa região aqui nessa próxima semana, a probabilidade da gente voltar nessa zona dos 168 é gigantesca. Então, a gente está trabalhando agora num ponto crítico do Ibovespa. Por quê? Porque a gente pode fazer aqui, sob perspectiva de gráfico semanal que eu conversei com vocês, depois de refutar a média móvel de 20, é natural a gente ver ele voltando para tentar testar esse fundo dos 167. Então, a gente pode ter, nesse retorno para testar o 167, a gente pode ter tanto ele batendo aqui, fazendo uma falha de fundo, num teste desse 167, e aí subindo para fazer um segundo teste da média de 20, para tentar romper, e aí isso aqui seria um fundo duplo nessa região. Ou a gente pode ter também, e aí aqui são os dois cenários positivos, tá, turma? Uma falha de fundo dos 167, 168 e subida para romper esse topo e fazer um fundo duplo, ou deixar aqui um fundo mais alto, acima dos 167, 168, e voltar para subir para testar esse topo, e aí fazer aqui um pivôzinho de alta com fundo, topo, fundo mais alto que o fundo anterior e um topo mais alto. E aí, este fundo mais alto teria que ser, na minha concepção técnica, no limite até 172.500, que é onde a gente tem aqui, ó, o 61,8 desse impulso de subida, tá? Então, agora, o que eu espero aqui para o Ibovespa, que eu vou monitorar, é se a gente vai cravar fundo aqui nessa região da sexta-feira e voltar a subir. E aí, nesse caso, seria aquele pivô de alta com fundo, topo, fundo mais alto que o fundo anterior. E aí, a briga seria aqui nos 180 para romper e fazer um pivô de alta. Ou a gente vai perder essa região, e aí a probabilidade de voltar aqui nos 167, 168 é gigantesca. E aí é esperar ele voltar aqui e aí ver se aqui nessa região a gente vai ter uma falha de fundo ou não. Esses são os dois cenários otimistas que eu trabalho. E qual o cenário pessimista? O cenário pessimista é ele bater aqui, voltar para testar o 167 e perder. Por quê? Porque aqui, se ele perde esse 167, o que a gente teria aqui sob perspectiva de gráfico semanal seria um pivôzaço de baixa, que seria esse aqui, alinhado na média de 20 semanal, perdendo a média móvel de 50, e aí abriria um baita de um espaço para baixo, tá? A média de 200 do gráfico semanal está aqui nos 134 mil pontos. Então,
Se a gente perder essa região aqui de gráfico semanal, média móvel de 50 e fundo anterior, sem voltar para cima aqui, a gente tem um pivô de baixa alinhado na média de 20 do gráfico semanal, e aí a gente abriria aqui, sob perspectiva de gráfico semanal, um baita de um espaço técnico para baixo, e aí eu não me espantaria em ver Ibovespa aí no médio prazo, trabalhando aí nessa zona de 130, 140 mil pontos, tá? Então agora o que eu observo, resumindo aqui para a gente fechar o ouvindo os gráficos, é se ele vai se segurar aqui nessa região da média de 50 com média de 200, que tem também a retração de 61,8 desse impulso de subida, se segurar aqui e voltar a subir resistência imediata aqui nos 178, 180 mil pontos, e aí poderia sair esse pivô de alta lá do gráfico semanal, ou se perder essa região, monitorar como é que vai ser a dinâmica aqui nos 168, 167. Se fizer uma falha de fundo aqui, retomar a subida, pode sair um fundo duplo aqui no gráfico semanal, e aí também resistência aqui no 178 até os 180. E o cenário negativo é, se voltar nesse 167, 168, não segurar e perder. Porque se perder aqui, o espaço técnico é muito grande. A gente voltaria a ter o Ibovespa trabalhando abaixo de todas as médias do gráfico diário, perderia a média móvel de 50 do gráfico semanal, com um baita de um espaço para fazer um trade de retorno aqui na média de 200 do gráfico semanal. Portanto, o cenário técnico agora para o Ibovespa é esse que eu narrei para vocês. A performance relativa de Brasil nessa última semana bastante preocupante. E só uma última informação, que eu acho que é importante também a gente falar. Deixa eu botar aqui na tela com vocês. Vamos falar também um pouquinho aqui desse fluxo, tá? Então, se a gente observar aqui, ó, o fluxo do Ibovespa, a gente bateu o topo aqui em abril, quando o estrangeiro bateu ali, ó, 69 milhões, positivo no ano. A gente veio descendo nesse movimento de correção que a gente viu aí, ó, e aí a gente bateu aqui no low aproximadamente 32,879 nesse movimento de voltada que a gente viu aí do Ibovespa dos 199 até os 168, tá? Então o fluxo gringo saiu de 69 para 32, 33. Aí nessa recuperada dos 168 até os 180, o fluxo chegou a bater ali de 32, voltou lá na casa dos 38 positivo, fluxo gringo, e aí agora, nesse movimento, agora até a última quarta-feira, a gente volta para 36. Com o fluxo que vai ser divulgado no movimento da quinta, que foi a primeira lambada mais forte, e o movimento da sexta, que foi a outra lambada mais forte da semana, não me surpreenderia em ver esse fluxo voltando para esse low aqui do 32 ou algo bem próximo, tá? Então vamos ficar atento a isso aqui também, porque se gringo começar a vender de novo e renovar o low aqui depois de abril, a mínima depois de abril, o cenário vai ficar bem feio mesmo para o Ibovespa, tá? Então a gente tem que fazer sempre essa análise conjunta. Obviamente, aqui eu dou muito mais peso ao que eu vejo no gráfico, porque o gráfico reflete todas as forças que atuam no mercado, e não é só o gringo que atua no mercado. Eu quero ver o que o gringo faz, porque ele é muito importante, mas eu quero ver o que o fundo previdenciário está fazendo, eu quero ver o que o institucional está fazendo, eu quero ver o que a pessoa física está fazendo, porque no final é toda essa composição de forças que vai ditar o rumo do mercado. Obviamente, o gringo é o carro-chefe, A gente tem que olhar o que ele faz, a gente tem que olhar o que ele faz. Mas não é o gringo que vai justificar tudo o que acontece na Bolsa. Teve muitos dias aí específicos que a turma que olha muito fluxo tinha certeza que o gringo estava comprando a rodo o Ibovespa, movimentos de amplitudes grandes que a gente viu aí dentro do Ibovespa, e não foi isso que a gente viu no fluxo, tá? Então, muita gente fica tentando achar justificativa para tudo que acontece ali no fluxo, e não é bem assim. São várias forças que atuam no mercado, tá? Mas a gente tem que ficar de olho, vamos acompanhar de perto isso. Mas o cenário técnico do Ibovespa, como eu falei com vocês, ficou um tanto quanto mais complexo nessa última semana, não porque ele caiu, porque ali era uma região técnica que seria natural ali ter alguma resistência, a gente vê algum movimento de correção dessa última subidinha que a gente viu no Ibovespa. O que me preocupa mais
dentro dessa janela da última semana foi o descasamento, foi o descolamento do que aconteceu aqui no Brasil, do que aconteceu no resto do mundo, tá? E aí isso é o que me deixa mais preocupado. Por quê? Porque se a gente vê um cenário no mundo ficando um pouco mais pesado, o que aconteceria aqui com o Brasil nesse cenário que a gente tem um mundo mais leve e aqui pesado? Então, é isso que me preocupa mais, tá? Então, mas a gente está agora testando uma região técnica importante de suporte, que é esses 172 mil pontos. Se perdido, natural voltar para testar 167, 168, e ali a gente teria uma região técnica mais importante para definir a vida. E a vida não só para o curto prazo, como eu mostrei para vocês, também para definir a vida para o médio prazo, tá? Então, vamos ficar muito atentos. Essa região dos 172 até os 167, 168 é uma região técnica de suporte bem importante. Obviamente, quanto mais para perto do 167, 168, mais forte essa região vai ficando. Vamos acompanhar como vai ser a dinâmica nessa próxima semana. Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouco a nossa performance e a gente vai atualizando aí a dinâmica para vocês dentro ali dos grupos de WhatsApp. Mais tarde, eu tento ainda mandar para vocês lá nos grupos free visão de alguns ativos pesos pesados aí do Ibovespa diante dos acontecimentos aí da última semana. Já adianto que o cenário, principalmente de FNC, de bancos ali, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, BPAC, ficou muito pesado, tá? Foi um cenário bem pesado aí para esses ativos. Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta a se encontrar aí na próxima semana, no próximo domingo, no Ouvindo os Gráficos. Um abraço.